pessoal, eu sou o professor Rodrigo Videres do Explicando Direito e vim trazer dicas de direito empresarial. Hoje na maratona a gente vai falar em especial sobre a recuperação judicial, né? E eu vou falar algumas coisas que eu acho que vai cair na prova. Na prova de direito empresarial costuma cair 5 questões. Então no de direito empresarial eu venho trazer algumas coisas que eles acabam não pedindo, que já faz tempo que não pede, e eu vou tentar ser bem sucinto aqui para dar essas informações e você não esquecer. Olha só, no artigo 3º fala lá que não pode ser passivo de recuperação empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas continuando a lei, ela fala outras empresas, mas eu acho que ela vai pedir as cooperativas de crédito. Então não se esqueça, cooperativa de crédito não pode pedir recuperação. Outra coisa que a gente tem que definir é o seguinte, que diferentemente de outras situações legislativas, na recuperação judicial, o local que é feita a recuperação judicial ou o fórum competente é o do principal estabelecimento, não necessariamente da matriz. Então a FGV, o que ela faz? Ela costuma colocar você em dúvida, porque eu tenho a matriz, eu tenho o principal estabelecimento e eu tenho a filial. Então, na dúvida, não existe dúvida, hein? É do principal estabelecimento. Outra coisa fundamental, e se uma empresa pública tiver uma filial aqui, uma sede no nosso país? Eu vou pedir lá fora ou eu vou pedir aqui? Aqui. Mas e outra coisa, professor, e se essa empresa brasileira tiver uma unidade aqui e outras espalhadas pelo mundo todo, onde é que eu vou pedir? Aqui também. Beleza? Outra coisa que é de suma importância, nunca se esqueça, na recuperação judicial eu tenho as dívidas lá de trás, as dívidas futuras, mas as dívidas atuais eu tenho que continuar honrando. Então dentro do faturamento da empresa não se mistura o que eu tenho que pagar atual e o que eu tenho que pagar do passado e do futuro. Lembrando que o que é obrigatório dentro das dívidas atuais é o pagamento das custas, caso você não seja hipossuficiente. Outra coisa também é o seguinte, as ações e as execuções ficam suspensas, não é todas as dívidas, é as ações e as execuções. E aí também suspende a prescrição, ou seja, não é tudo como todo mundo fala. As dívidas se continuam, mas as ações e as execuções param de tramitar. Professor, mas aí o juiz deferiu a recuperação por 180 dias. É úteis ou corridos? Corridos, não é CPC, é uma lei ordinária. Então é úteis, 180 dias úteis, beleza? Tá, mas e professor, passou 180 dias, volta tudo ao normal? Volta tudo ao normal. Preciso comunicar ao juiz? Não preciso comunicar ao juiz, hein? Então olha só, deu 181, não pagou, não recuperou, não fez nada, continua lá, mete bronca na execução. E pode continuar concomitantemente? Pode. E as ações trabalhistas, professor, o que acontece na prática? As ações que estão em liquidez, ou seja, em fase de pagamento, entra lá no quadro de credores. E as demais, professores, continuam? Continuam. Só que aí, quando chega na fase de pagamento, é informado ao juízo que está em recuperação e ela sai daquela situação e entra para a fase de recuperação. Ah, professor, mas eu posso ser considerado retardatário nesse quesito? Não, eu não posso ser considerado retardatário. Nesse caso, não. E aí, não se esquecendo das ações que eu disse que elas serão suspensas juntamente com as execuções. Outro caso de exceção são as execuções fiscais. O Estado, que não é bobo, não vai autorizar a suspensão da sua dívida ativa, não é verdade? O máximo que ele vai autorizar é o parcelamento. E aí, voltando no assunto do retardatário, o retardatário não é retardado, e sim aquela pessoa que perdeu o prazo, chegou depois. Ou seja, depois que o juiz defere a recuperação judicial, tu chegou lá e falou assim, ah, eu preciso cobrar, mas passou o prazo de 15 dias, você é considerado retardatário. Então, vai ser considerado o quê? Além de retardatário, tudo que você fizer vai ser considerado impugnação. E toda impugnação cabe contestação. Olha que legal. Porque a fase de contestar não é quando o devedor entra com o pedido de recuperação, e sim toda vez que houver uma impugnação. Então a pessoa vai lá, eu sou o credor, eu vou lá e digo, ó, está me devendo, e eu sou retardatário. E aí vem a sociedade devedora e diz, estou impugnando. Qual o prazo dessa impugnação? 5 dias.
E depois, o que você cabe? Cabe contestação. Então, você que vai fazer a contestação só que diferentemente lá do CPC, você tem, cabe contestação no prazo de quantos dias? 5 dias. Olha o bizu que eu tô dando. 5 dias. Perfeito? Outra coisa que a gente não pode esquecer é que lá no artigo 17 da lei, está falando o seguinte, que caso tenha uma decisão do juiz dessa impugnação, caberá agravo. Então ele está querendo dizer que essa decisão é uma decisão interlocutória. Professor, mas aí na prática o que acontece? Os atos ficam suspensos e o processo paralisa, o que acontece? Os atos são tratados apartados, né, entendeu? O processo continua, mas os atos daquele crédito ficam suspensos até a decisão de segunda instância, beleza? Tipos societários. Lógico que não dá para dizer tudo sobre os tipos societários, mas algo que meu coração está dizendo que vai cair nessa prova é a sociedade simples. Gente, a sociedade simples está lá no artigo 997 do Código Civil. Gente, e é uma coisa tão interessante que logo a gente vai tratar do 997. Sabe por quê? Porque quando a gente está na faculdade, a maioria dos professores que não são especialistas em direito empresarial chega e fala: sociedade simples, e passa batido. E aí ninguém lembra o que é esse tipo de sociedade. Mas na verdade esse tipo de sociedade é o mais simplificado possível. Ou seja, não estou a fim de tirar um CNPJ, não estou a fim de regulamentar tudo agora, mas eu não posso deixar de ficar sem nenhum respaldo jurídico com relação ao meu sócio. Então o que é uma sociedade simples? Que você vai ler. Veja só, vou falar para você. A sociedade constitui-se mediante contrato escrito, particular ou público, que além de cláusulas estipuladas pelas partes, mencionará. E aí, olha só, isso não é um contrato? Contrato particular entre as partes. Mas, professor, eu vou botar uma placa lá e vou colocar explicando direito e todo mundo vai achar que é uma empresa. Sim. Todo mundo vai achar que é uma empresa. Mas e as obrigações? Elas ficam internalizadas ali entre você e seus sócios. E o risco de você ser penalizado individualmente, porque aí, como é que você vai desconsiderar essa personalidade jurídica? Vai direto em você. Perfeito? Então, olha só. Para a gente nunca esquecer, sociedade simples e sociedade incomum são tipos de sociedades que são feitas no cartório. Outro ponto fundamental desses tipos de sociedade é que a gente chama ela de não personificada. E aí eu entendo quando você não consegue gravar tudo. Mas olha só, uma coisa bem facinho de entender. Quando eu digo que uma sociedade não é personificada, é porque ela não tem CNPJ. Ela não está registrada na junta comercial. E uma coisa que eu não poderia deixar de falar para vocês na nossa maratona. O tipo de aula que eu mostro para vocês é o tipo de aula que a gente está em sala de aula, que os alunos estão vendo. Então, certamente você que é meu aluno, que já foi meu aluno que está em sala de aula, vai sacar o que eu estou falando. Olha só, toda vez que eu falo da junta comercial, eu chamo Jesus Cristo. Sabe por que eu chamo Jesus Cristo? JC. E aí eu coloco uma igrejinha. Mas presta atenção, toda pessoa que quer casar, que quer fazer uma união com outra pessoa e quer reconhecer isso, inicialmente ela vai para onde? Para o cartório. Mas quando ela quer buscar a Deus, ela busca JC. Então ela vai para onde? Para ganhar essa personalidade. Ela vai para a junta comercial. Então preste atenção. Quando você quer deixar de ser simples e incomum, você vai buscar a Deus. Olha que interessante. Nunca mais você vai esquecer. Então preste atenção. Imagine um casal. Bem simples o exemplo. Eu e outra pessoa. E aí eu quero oficializar essa relação. Enquanto eu não oficializo, eu tenho uma sociedade de fato. Quando eu vou lá e registro, eu tenho uma sociedade de direito. E quando é que eu ganho personalidade, por exemplo, religiosa? Quando os meus atos eu vou lá na igreja e me caso. Então, quando é que eu ganho personalidade no caso de uma sociedade limitada? Quando eu vou lá e busco o registro na junta comercial. Olha que interessante. Então, para todos os meus alunos que estão me vendo agora, toda vez que você tiver alguma dúvida de direito empresarial, chama o direito civil, chama o direito dos contratos, você nunca vai errar. Sacou o bizu? Então, olha só, o que eu acho que vai cair para essa prova do exame de ordem é sociedade simples e sociedade incomum. Então, dessa vez você não pode errar, entendeu?
Para a gente dar continuidade à maratona, a gente vai falar de título de crédito. Mas eu não vou conseguir falar de todos os títulos. Mas eu quero falar sobre o avalista. Gente, olha só que interessante. Qual a diferença entre aval e fiança? Eu costumo dizer nas minhas aulas, fiança você chama o pai. Sabe por quê? Quando tu não paga a dívida, quem é que vai pagar por você? É teu pai. Na sua vida pessoal, lógico, né? Então toda vez que quando você não paga a dívida, as pessoas vão procurar quem quando a gente é criança? A nossa mãe. A gente vai lá, tá na lanchonete da escola e fala assim, tia, me vende um salgado. Você fala, eu te vendo, mas se você não pagar, eu vou procurar quem? Teu pai. Então o teu pai é o teu fiador. Então como é que eu faço para gravar, professor? A diferença entre fiador e avalista. O fiador é como se fosse a mesma pessoa. Ou seja, se eu não pago, teu pai paga. Então é uma coisa só. Ela não vai procurar o teu colega, ela não vai procurar outra pessoa. Ela vai procurar a mesma pessoa que te representa. Ou seja, o avalista, de bem longe, só para a gente dar um exemplo, é como se fosse um seu procurador. Ele representa você. Agora preste atenção. E o aval, professor, como é que faz? O aval também é bem fácil. É caso eu não pague, alguém vai pagar. Então preste atenção, por que nos títulos de crédito a gente usa o aval? É porque é o seguinte, se eu colocar a mesma pessoa no título, como é que eu vou cobrar a mesma pessoa? Agora se eu colocar um avalista no título, caso essa pessoa não pague, esta pessoa vai pagar. Beleza? Entendeu? Mas onde é que eu queria chegar na prova? Eu tenho uma impressão grande, uma sensação muito grande que o que vai cair na prova é o seguinte, é o avalista parcial. Você já ouviu falar disso? Ou seja, de 100% da dívida, eu só me comprometo a pagar 10%. Eu me comprometo a só pagar 10%. Porque veja só, e os 90%, professor, posso arrumar outro avalista? Posso. Então olha só, no título de crédito eu posso ter quantos avalistas eu quiser? Posso. Então esse é o tipo de situação que eu acho que vai cair na prova. Falando do aval parcial. Então o aval parcial pode ser dado em qualquer quantidade. Eu posso ter 10 avalistas representando a sua porcentagem. Professor, mas eu posso ter um avalista parcial e um avalista total? Posso também. Então para o título de crédito, essa é a sensação que eu acho que vai cair. Qualquer título de crédito tem que ter os 5 elementos. Mas eu acredito que isso vocês já sabem. Mas caso não estejam lembrando, vamos lá. É o seguinte, é o valor, e na dúvida é o que vale, é o que está por extenso. Segundo, assinatura. Terceiro, nome. Quarto, a data. E quinto, o local. Ou seja, tendo esses 5 elementos, esse título não pode ser considerado o quê? Inválido. Então preste atenção. Na dúvida, o que você vai fazer? Você vai escrever, vai fazer um desenho de um cheque, por exemplo, do título e vai pontuar 1, 2, 3, 4, 5. E aí você nunca mais vai esquecer que tem esses 5 elementos. Mas onde é que eu quero chegar nesse título? Eu quero falar sobre endosso. Porque a maioria dos alunos não entende o que é o endosso em preto e o que é o endosso em branco. Gente, preste atenção. Eu vou colocar aqui na tela um cheque. Veja só o cheque aqui. Eu tenho um desenho de um cheque e você vai perceber o seguinte, que eu quero chegar no verso do cheque. Porque no verso do cheque é onde começa a cadeia de endosso. Sabe por quê? Porque quem é que é o dono do cheque? Essa pessoa não conta. Estou passando esse cheque para alguém. Ou seja, eu estou iniciando uma ordem. Mas preste atenção, de mim para você é uma ordem. Então como é que começa a cadeia de endosso? De você para alguém. Então é necessariamente no caso do cheque específico eu tenho que virar, no caso, colocar o cheque no verso. E no verso, tecnicamente, não vai estar escrito nada. Mas aí como é que começa a cadeia de endosso? Se eu colocar meu nome, no caso, que eu que emiti, não tem validade. Mas se eu emitir o cheque, colocar o seu nome, e no verso do cheque você colocar o seu nome, passando para alguém, isso é o endosso em preto. Agora, professor, e o que é o endosso em branco? É quando eu só coloco o seu nome no verso e não digo para quem eu estou passando. Ou seja, em branco. Porque essa pessoa, no caso eu que passei para você e você vai estar entregando para alguém, não vai estar escrito no cheque.
Mas olha só o bizu que eu vou dar. Já caiu no exame de ordem, mas quantas vezes eu posso fazer o endosso no cheque? Apenas uma vez. Professor, e nos demais títulos? Quantas vezes eu quiser? Quantas vezes eu quiser. Gente, para a gente terminar nossa maratona, olha só que interessante. Eu quero dar o conceito de empresário, mas eu quero explicar para vocês o que não é empresário. Inicialmente, desenhe um quadrado. Faz um quadrado no seu caderno. O que eu quero explicar para vocês? Que o empresário, ele é um elemento. O estabelecimento é um segundo elemento. Uma funcionária é um terceiro elemento. O cliente é um quarto, o insumo é o quinto e por aí vai. Então eu tenho que trazer para vocês o conceito de elemento. Agora, no plural, significa que a gente tem mais de um elemento. E aí, olha só que interessante. No 966 está dizendo o seguinte: considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Tranquilo, né? Tranquilo, não é verdade? Esse conceito do 966 é muito fácil. Considera-se empresário quem vai fazer, ou seja, quem vai cuidar da toda, não é verdade? E olha só, mas aí vem o parágrafo único e tenta derrubar a gente. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, ainda com um concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa. Olha só, o profissional sozinho não é considerado empresa, mas o empresário que possui elementos e tem atividades intelectuais e artísticas, quais sejam, é considerado uma empresa. Para ser mais claro, o profissional sozinho, com o auxílio de colaboradores, ele continua sendo a mesma coisa. Então, mas ele não vai ser considerado... Para ser mais claro, o empresário, para ser empresário, não pode ser artista, intelectual, mas se ele tiver elementos de empresa, ele é considerado... Para ser mais claro, o que acontece no 966, parágrafo único? Ele diz que empresário não é um intelectual, nem um artista, salvo se ele constituir elemento de empresa. E o que eu disse no início, agora há pouco? Quais são os elementos? Então, se esse artista, se esse intelectual, além de ser intelectual, tiver os elementos, ele vai ser considerado empresário. Então, qual é o bizu que vai cair nessa prova? Vai cair dizendo que o artista, possuindo 2 funcionários, ele vai ser considerado empresário. Mas, professor, tem diferença entre colaborador e funcionário? Claro que tem, né, meu jovem? Olha só, o colaborador é um colaborador. Vamos dar um exemplo. Eu sou um artista e preciso de alguém para pregar os meus quadros. Aquilo ali é um colaborador, eu posso contratar ele como prestador de serviço. Agora, e se ele trabalha para mim de carteira assinada? E aí? Se ele já trabalha para mim de carteira assinada, lógico que eu já tenho uma empresa. Mas e se ele não tem carteira assinada e ele é considerado meu funcionário? É um elemento? É. E se ele trabalha dentro do meu escritório, do meu ateliê? É considerado elemento? Sim. Mas e se eu tenho uma secretária, é considerado elemento? Sim. E se eu tenho clientes, é considerado elemento? Sim. Ou seja, o intelectual, para não ser considerado empresário, ele não pode ter elementos. Então, pessoal, é o que eu tenho para trazer para hoje. Bem corrido a nossa maratona. Eu agradeço do fundo do meu coração. Eu acho que na ordem de preferência aqui, o direito empresarial é o que menos as pessoas gostam. É o que as pessoas menos escolhem para fazer a segunda fase, mas o que eu posso dizer de coração para vocês, não é esse bicho de 7 cabeças que vocês imaginam. Boa sorte, boa prova, espero ótimo resultado e caso vocês tenham gostado desse vídeo, curte a nossa página, curte o nosso YouTube, curte o nosso Instagram, curte tudo que você quiser. Segue o Explicando Direito. O Explicando Direito é uma empresa que é feita para você. Os nossos professores estão de coração aberto para você passar no exame de ordem. Beleza? Boa sorte! Um beijo!